Pastor, eu quero ser servo de Deus, eu sou um servo de Deus. Hoje em dia se escuta muito sobre isso, de que eu sou servo de Deus, sou servo de Deus. Pero para entender sobre ser servo, precisamos entender em sua plenitude o que significa um servo. O que é um servo? Então, daí entra o capítulo 1. Ele capítulo 1 habla sobre o Senhor e servo. Então, vamos entender primeiro o que é um servo. Ok? Presta atenção, que forte e direto que é este livro. A única diferença entre o servo e o animal de carga era que um tinha raciocínio e o outro não. Mira que profundo que é isso. Mira que... Gente, a única diferença entre um animal de carga e um servo é que um tem raciocínio e o outro não mira. Isso é muito forte, muito profundo. O servo não é nada, em outras palavras, só serve para servir, só serve para estar aí. Aí, seguindo mais, disse assim: de hecho, o servo ou esclavo não tinha la livre disposição de sua persona nem de seus bienes. Tampouco o direito de exponer sua personalidade e pensamentos, nem de satisfazer seus próprios caprichos. Está mais clara a hora para que você comece a entender a hora o que é um servo? E compara contigo. Compara com quem você é. Compara com quem você tem sido. Uma pessoa exigente, uma pessoa que quer fazer sua vontade, uma pessoa que quer elegir tudo, uma pessoa que quer exigir de Deus direitos, pero sim o objetivo de usar esses direitos para servi-lo. Observa se você se enquadra dentro de lo que aqui está escrito. Uma pessoa que não tem nenhuma autoridade sobre seus bienes, uma pessoa que não expõe sua personalidade, é uma pessoa que controla bem seus sentimentos. Ele não expõe seus sentimentos porque não importa quais são seus sentimentos e nem pensamentos, e ele não está aí para satisfazer nenhum de seus caprichos. Mira que profundidade isso. Seguindo mais, habla assim: como normalmente nascia um servo? Qual é a origem dele servo? Vamos entender agora. Ele primeiro você entendeu que ele servo não é nada. Não é nada, não tem direito a nada, não tem direito a realizar nenhuma de suas vontades. Agora vamos entender como que origina, qual é a origem de um servo. A primeira é através da compra. E é aí que nos volvemos servos de Jesus. Porque nós outros, aqueles que são servos de Jesus, é porque fomos comprados. A palavra é comprados. Quando você aceita Jesus, você está aceitando ser comprado. Aí, na Bíblia, habla assim, pois habéis sido comprados por preço. A Bíblia nos afirma que nós outros fomos comprados. Que preço foi esse? A sangue de Jesus. Ok? Isso quem disse foi Pablo, e Juan também disse assim, e com tu sangue nos has redimido para Deus, nos ha comprado para Deus. A sangue dele Senhor Jesus foi o preço que pagou para sacar-nos de la condição de escravos do inferno, dando-nos a futura condição de reis e sacerdotes de Deus. O maior engano de uno é pensar que é livre aí afuera. Você observa que uno pensa que ter dinheiro, poder elegir, eu elijo a mulher que quero, o homem que quero, elijo aquilo que quero trabalhar, elijo viver minha vida a minha maneira. Uno pensa que está sendo sua própria vontade, pero não. Uno está servindo ao diabo, porque tudo isso se vai convertir em sofrimento mais tarde ou mais temprano. Seja sofrimentos a causa de enfermidades, de um matrimônio destruído, ou seja através de problemas espirituais como depressão, aflição, entendes? Então, todas as eleições que você faz, todas as decisões que você toma,
basados em seu próprio eu, em sua própria vontade, sem estar basado na Bíblia, na vontade de Deus, todas essas decisões lhe vai levar a servir ao diabo. E como que servimos ao diabo? Com sofrimento, com vazio, com depressão, com ansiedade, com tristeza. Todas estas coisas negativas significa servidumbre hacia o diabo. E quando termino de servir na terra, lhe vou servir a eternidade com sofrimento multiplicado. Entenda, toda decisão que é tomada fora da palavra de Deus, fora da orientação bíblica, me vai conlevar a servir ao diabo com algum nível ou tipo de sofrimento. Por mais que ao princípio não pareça, pero sim será. Ok? Então, a sangre de Cristo foi o primeiro preço pagado. A primeira maneira de comprar é através de preço. Você paga por um servo, ok? A segunda são os prisioneiros de guerra, que também se vuelvem servos, escravos. A terceira é quando você já nasce servo. E aí entra uma explicação interessante, porque o correto seria que todos os servos de Deus também se volveram servos, não? Pero não é isso que vemos com filhos de obreiros e hasta de pastores e obispos. Por mais que eles nascem filhos de servos, eles não são servos de Deus. Eles acabam sendo comprados por ele mundo. A quarta forma era como restituição, ok? Você restitui por algo roubado. Se você roubou, você tem que restituir. E se você não poderia restituir, você se volvia servo da pessoa. Uma maneira de restituir. O ser humano jamais pode pagar a Deus a deuda por seus pecados, a não ser com sua própria vida, entregando-la a Jesus. Então, não há maneiras. Escute-me bem. Não há maneiras de você pagar por cada pecado que você cometeu. A única maneira de pagar é através da sangre de Jesus. Mas você não pode agarrar a sangre e pagar, porque não é suja. Então, o Senhor Jesus, ele decidiu pagar o preço por nós outros. Ele decidiu pagar por nós outros. Ele decidiu, assim. Mira que fantástico, mira que coisa, que expressão de amor. Ele decidiu pagar uma deuda que não podíamos pagar. Ele decidiu. Pero a única maneira de fazer valer o que Jesus ha hecho é você se entregando a Ele, com sua própria vida a Ele. E valer muito a pena. La quinta, por falta de dinheiro para pagar uma deuda. A pessoa que não tinha com quem pagar uma deuda era forçada a vender seus filhos como escravos, ou estes eram confiscados por acreedor. A outra maneira de se volver um servo. La sexta era por autoventa. Uma pessoa poderia vender-se voluntariamente com o fim de escapar da miséria. E muitos fazem isso hoje em dia. Há muitas pessoas que, a causa de um problema, ele supostamente se vende a Deus a cambio da solução de um problema. Pero depois que ele tem a solução do problema, ou seja, depois que ele, por exemplo, eles servam na costumbre hebraica já, nas leis mosaicas hebraicas, ele trabalhava 6 anos para pagar uma deuda e depois era livre, ok? Há muitos que fazem isso. Há muitos que, por causa de um problema, miséria, enfermidade, situações difíceis, buscam a Deus, se vendem como servos a Deus, recebem a bendição e depois de um tempo abandonam a fé, abandonam a igreja, saem da igreja. Você já conheceu muitos casos assim. Este tempo que a pessoa permaneceu na igreja, ela permaneceu por gratidão. Em outras palavras, ela queria pagar por lo que recebeu. Ela não se deu de por vida. Ela não deu a vida por la salvação eterna. Ela deu a vida por um tempo limitado a causa da solução de um problema. E é muito comum isso na igreja. Pessoas que estão na igreja firmes por gratidão e não por entrega. Não porque querem ser servos de Deus para sempre. Ou seja, ela está por gratidão. E mais tarde ou mais temprano, ela vai a sair da igreja. Ela vai abandonar a fé.
todo aquele que está na igreja por gratidão de uma bendição não vai permanecer. É similar a este servo que só está na igreja por gratidão. Uma vez que ele sienta, ele tenha a perspectiva de que já paguei, já estive na igreja, já paguei a Deus, então ele vai sair. Isso inconscientemente, ele não pensa com estas palavras. Mas é muito comum acontecer. Pessoas que foram bendecidas depois de um tempo sair. E outras tantas, pessoas principalmente com grande prosperidade, pensam que a causa de suas altas ofrendas ou de sua servidumbre a Deus, ela tem direito a bendições. Ela tem direito a ser tratada como alguém melhor que as demais. Há muitas pessoas prosperadas que têm este falso pensamento. Eu aporto economicamente à igreja, eu ajudo a igreja, então Deus tem que bendecer-me mais. É justamente este servo que está aí apenas para receber algo a câmbio. Nós outros não. Nós outros nos entregamos de servos porque reconhecemos o grande amor do Senhor Jesus por nós outros. Esta é a entrega que temos que fazer. Eu não me envolvi servo a causa da gratidão que fui curado de uma enfermidade. Eu não me envolvi servo a câmbio de bendições. Eu me envolvi servo porque eu percebi, eu tive a consciência, me foi revelado o sacrifício de Jesus por mim. E o amor dele é fantástico, é magnífico, que eu quero também amá-lo como ele me amou. Eu quero amá-lo tanto quanto ele me amou, não é possível, pero eu vou dar toda a minha vida se necessário, e é o que vou fazer, pero quero por lo menos dar um pouquinho que seja, para tentar também representar meu amor por ele. Essa é a maneira correta de servir, e não a causa de bendições por gratidão ou a câmbio de querer mais bendições. E a igreja está assim, assim de gente que sirve a causa de câmbio a bendições ou por gratidão. E se este é o caso, despierta, porque está errado. Está errado. Mais tarde ou mais temprano, você vai sair. Então, essa autoventa, ser servo por autoventa, é muito comum e perigoso. Está claro? A sétima e última forma era por meio do rapto, do sequestro. Enfim, são todas estas formas, pero destaquei os pontos mais importantes, não? Qualquer que fosse a forma de aquisição dele servo, de todas estas 7 formas de aquisição dele servo, ele servo não tinha nenhum direito. Você não tem nenhum direito como servo. Solamente obrigações. E isso excluía salários ou qualquer tipo de recompensa. Os senhores davam comida, água e tempo apenas para dormir, com o propósito de recomponer as forças de los servos. Para o trabalho diário. Lo demás era só servir. Não havia hora limite de trabalho e tinham que estar disponíveis para servir a seu Senhor a toda hora e a qualquer momento. Jesus só é Senhor de los que lhe servem. E essa é a vida, claro, é muito mais que isso, pero é similar à vida de um pastor da Igreja Universal. Não há vacações, não há sueldo, não há salário, não há tampouco para nós outros direito a ter possessões. Não podemos ter um carro, não podemos ter uma casa, não podemos criar possessões. Isso é orientação bem clara a nós outros. Não temos vacações e não temos dias livres para desfrutar. Quando temos dias livres é para apenas descansar e recobrar forças para seguir trabalhando. Nós outros temos que trabalhar sem na madrugada, na manhã, se 10 horas, 20 horas, se todo o dia, se um dia sem dormir. Nós outros, o pastor da Igreja Universal, buscamos viver mais similar possível à vida de um servo. E é o único mecanismo físico para nunca nos olvidarmos que este é o propósito da vida, servir.
Então, por mais que você não se envolva um pastor ou uma esposa, esse tem que ser sua intenção. Esse tem que ser seu objetivo. Você não pode ter hora para servir a Deus. Você não pode descansar da fé. Você não pode ter vacações da fé. Não pode. Agora estamos de quarentena, você deveria estar servindo muito mais. Já que você não tem que trabalhar afuera, deveria estar servindo muito mais. E será que é o que você está fazendo? Uma pergunta bem interessante. Quanto mais você se ha dedicado em serviço a Deus? Quanto? Porque ele servo, o único direito que ele tem é comer e dormir. Isso por quê? Para que possa seguir servindo. E toda outra coisa que ele tenha também é apenas para seu trabalho, para seu serviço. Se ele servo tem mais recursos, como por exemplo, poder usar a televisão, poder usar um carro, poder usar quizás meios periodísticos como uma revista, algo, maneiras assim, tudo é para servir melhor. Nada é de ele, nada é para ele. Está claro? Não estou falando que servo é apenas uma função para os pastores e igrejas universais. Estou dizendo que você tem que ser servo. Essa tem que ser sua vida, sua característica. Pero infelizmente, por lo que já conosco alguns, por lo que já he visto em alguns, não em todos, falta muito esse espírito de servo. Um quer ser a sua maneira, um quer pôr limites em servir a Deus. Quando ele pastor começa a pedir mais ajuda, ou a igreja necessita de mais aporte de seu tempo, de sua dedicação, um começa a renegar, um começa a reclamar, um começa a pôr excusas. Por quê? Porque não entendeu que ele quer ser servo. Provavelmente ele é um servo de gratidão ou um servo que está a câmbio de bendições. Então você tem que saber ubicar-te bem em que posição de servo você está. É aquele servo que serve por amor e não mide seu esforço, você está disposto a tudo por tudo para servir mais e melhor? Ou você é aquele servo que apenas está a causa de gratidão e a causa de câmbio de bendições? Porque se você é você vai renegar, você vai reclamar, você sempre vai questionar, por que pede mais a mim, os demais não trabalham, os demais não ajudam, você queda mirando a los demais. Essas são características de servos de gratidão e servos que servem a câmbio de bendições. Porque ele servo que serve por amor, quanto mais ele hace, aún é pouco. Ele quer ser mais. É a famosa frase que usamos muito aqui com os chicos, que é: ele servo é aquele que não é reconhecido por nada e culpável por tudo. Não é reconhecido por nada, pero sempre é culpável por tudo que sale mal. Sempre. Então, esse tem que ser seu espírito e meu espírito, porque se você tem esse espírito, você avança rápido espiritualmente, você começa a ser útil. Ideias, inspirações, serviços, te apresenta algo de qualidade, ou de qualidade, não sei, algo de qualidade, de maneira... Quando você dá uma ideia, se vê que foi uma inspiração divina, ok? Este foi o capítulo 1.